Bom, gente amiga, dando prosseguimento ao nosso estudo, então nós estávamos na parte onde diz que no capítulo 33, curiosas observações. Então nós já tínhamos citado ali os cães, e agora nós vamos dar prosseguimento então. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpos volumosos. Essa ave, se vocês forem ver no filme Nosso Lar, bem no início, quando André Luiz se aproxima do portal de entrada do Nosso Lar, já tem uma ave ali, uma ave gigantesca, né, que já dá um tipo de um voo. Bem no início do filme, acho que uns 2 ou 3 minutos de filme, vocês já podem constatar isso aí. Tá, ok? Então, como está aqui, mas a nota mais interessante é os grandes bandos de aves de corpos volumosos. Realmente no filme aparece isso aí. Além disso, não se pode pressentir da colaboração dos animais. Então tem bastante animais em nosso lar. Os cães facilitam o trabalho, fornecem calor nas zonas onde é necessário. As aves, auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas ubraulinas. Então vejam que realmente os animais lá fazem um combate furioso com as forças mentais odiosas e perversas. É o que está no texto, gente, do nosso livro. Do Nosso Lar. Do nosso livro, Nosso Lar. Após as narrativas acima descritas, vejamos o que nos dizem os espíritos superiores no livro dos espíritos. Então agora nós vamos ver as contradições que tem dessa obra, que é dita como uma obra complementar, que ao meu ver não tem nada de complementar, pelo visto e pelo estudo comparativo, não acrescenta nada, ela só distorce, desvia totalmente do que é verdadeira doutrina espírita. Mas volto a repetir, pessoal. Todos têm o livre-arbítrio e seguem aquilo que quiserem. Tá? Vamos ver então. LE, no livro dos Espíritos, na questão 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E a resposta é sim, porém, rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? É uma pergunta dentro da questão 89. E a resposta é: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma que pensa. Então, qual é o meio de transporte do espírito? É o pensamento. Será que ele precisa de outro meio de transporte, pessoal? Olha, aí já tem uma contradição. Correto? Vamos pensar, gente. Vamos raciocinar. Vamos começar a comparar. Não vamos deixar levar por esses espíritos pseudo-sábios. Vamos comparar, vamos estudar. É isso que está faltando. Estudar Kardec. Estudem Kardec. Quando vocês começarem a estudar Kardec, vocês vão melhorar 1000%. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma está também, pois é a alma quem pensa. Então é o pensamento, pessoal. Só retornando um pouquinho. Na questão 244, espíritos errantes. O que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Olha só, para onde vai? O que se torna a alma? Desencarnou o espírito, ele vai para qualquer lugar. O que ele se transforma? Espírito errante. Ele vai para a erraticidade, que aspira a seu novo destino. Ele espera. Então ele vai para a erraticidade. O que é usado na obra de Chico Xavier? Umbral. Não tem nada a ver com doutrina espírita. Foi uma outra palavra criada. É tipo o purgatório, o inferno do período católico cristão. Não tem nada a ver com doutrina espírita, pessoal. Por isso que eu digo.
essa obra é uma obra de fantasia, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Na questão 225, a erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade dos espíritos? Resposta: não, pois há espíritos errantes em todos os graus. Então, desde os espíritos inferiores, imperfeitos, bons espíritos, espíritos superiores, até aí todos estão na erraticidade. Por quê? Porque todos têm, a partir de um certo momento, só provas, que são os espíritos superiores, os bons espíritos, e os espíritos inferiores imperfeitos, que estão sujeitos também às expiações e às provas. E somente, no 226, somente os puros não são mais errantes. Porque não tem, eles são perfeitos, não tem mais que provar nem que expiar. Então eles não estão mais na erraticidade. Eles estão num outro patamar. Mas mesmo dentro desse grau de erraticidade, dentro desses graus da erraticidade, tem os seus destinos previstos conforme a sua evolução. Então não fica todo junto. Tem os patamares, conforme ele vai evoluindo, ele vai chegando. Então não precisa, na realidade, de baterias ou dardos magnéticos para que o espírito não penetre em determinada área. Ele por si só, pela sua evolução, ele não vai transpor aquela barreira ali. Então vamos ficar bem claro isso aí e entender o que é doutrina espírita e o que é uma fantasia. Na questão 253, os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Mentalmente eu já vou dizer que sim, mas é só um período de perturbação. Vamos à resposta. Eles conhecem, vistos que o suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são os espíritos. Quando não está mais no corpo físico, tu já não sente mais. É só um período de perturbação que tu vai encontrar o mundo invisível, o mundo espiritual, depois passa isso aí conforme a tua evolução. Se tu for muito materialista, tu vai sentir alguma coisa. Se for menos materialista, vai sentir menos. No livro dos Espíritos, na questão 279, todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros. Olha, isso que eu estava comentando antes. Então vamos à resposta. Os bons vão por toda parte, ou seja, os bons espíritos até exercem sua influência sobre os maus. Então eles têm mais liberdade porque eles têm que exercer a sua influência sobre os maus. As regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos imperfeitos. Pronto. Isso aí responde tudo, está lá em Kardec. Leia o livro dos Espíritos. Quem lê o livro dos Espíritos, gente, e entender o livro dos Espíritos, ele praticamente domina toda a doutrina espírita. Não tem necessidade de outra obra. A Gênesis e as outras obras da codificação de Kardec, elas dão um esclarecimento maior. Mas se a pessoa não tem tempo para ler essas obras, somente lendo o livro dos Espíritos ela já está num caminho excelente. Agora, essas outras obras que se dizem complementares, como Nosso Lar, Consolador, Entre o Inferno e o Céu, A Caminho da Luz, O Pão Nosso, gente, o bom espírita, ele descarta essas obras. Na questão 558, os espíritos têm alguma coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Olha só. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Não há fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Então, a ocupação dos espíritos é para a harmonia do universo e do seu progresso. Está bem claro isso, gente? A função deles é isso aí, atuar na natureza, é buscar melhoramentos, verificar reuniões onde eles podem se esclarecer. É isso que os espíritos fazem. Na 559, os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel no universo. Então, a gente acha que um espírito inferior ou imperfeito não pode cumprir. Mas, na resposta, todos têm deveres a cumprir. Na questão número 563, a ocupação dos espíritos são incessantes, sim, se entende que seu pensamento está sempre ativo,
porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Então, gente, eu vou deixar essa questão no próximo capítulo, mas só aqui vou fazer um pequeno comentário. Que vejam bem, não se recebe bônus horas. O espírito desencarnado não tem órgãos, ele não precisa de suco, de pão, nem de frutas, ele não precisa de roupas. Isso aqui, gente, voltando, é uma fantasia, Nós vamos dar prosseguimento a esse estudo no outro capítulo, na outra questão, que é a número 600, e esse vídeo, retornando, ele é dividido em 4 partes. Eu espero que todos gostem e continuem assistindo os próximos. Obrigado.